Eu não acompanho há muito tempo, mas eu já estou há quase 4 anos acompanhando as necessidades das pessoas com deficiência, mas também as necessidades das pessoas, da família das pessoas com deficiência. E a cada lugar que a gente chega, a gente ouve alguém falar assim: nossa, pô, você tinha que ter respondido mais duro, essa pessoa foi mal educada, essa pessoa foi grosseira. Mas muito poucas pessoas, como o André falou, sabem o que a pessoa com deficiência passa, o que a família, uma mãe, um pai, vendo que seu filho está perdendo 1, 2, 3 anos, o que ela sente, o desespero que ela sente ao ver que, por mais que vejam mudanças que estão acontecendo, não está chegando na ponta ainda para ela. A gente sabe, Helena, que é normal o que você falou, né, quando você começou, o que o secretário Guilherme falou, que está organizando a casa, que está readequando, que o momento financeiro é difícil. A gente que está desse lado, a gente sabe o quanto é difícil herdar uma prefeitura ruim, de uma gestão que foi inoperante na cidade. Mas essas pessoas que estão aqui, elas não estão aqui para ouvir isso. Elas não elegeram o prefeito Eduardo Paes, elas não elegeram o Márcio Ribeiro, vereador, o Lindbergh, vereador, para a gente poder sentar aqui nesse plenário, para poder dar desculpa. Elas elegeram a gente porque elas acreditaram, em determinado momento, que nós poderíamos fazer diferente, que nós poderíamos resolver. Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme de poder, toda vez que dá vontade da gente olhar para trás e falar: caramba, mas não avança, e a gente se dedicar, dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, para poder estar o tempo inteiro tentando encurtar esse tempo, para que a gente possa, o mais rápido possível, poder trazer esse resultado para a ponta, para as pessoas, para os usuários, para as pessoas que precisam desse atendimento. Eu não tenho dúvida que quando eu passar a palavra para a senhora vai ter muitas respostas para poder dar, mas também não tenho dúvida que muita coisa do que a senhora ouviu, a senhora concorda e a senhora gostaria que fosse diferente. E acho que está muito nas nossas mãos, sabe, provocar essa integração. Acho que vai ser um trabalho muito árduo, muito difícil, muito duro, mas que tanto eu quanto o vereador Lindbergh vamos nos dedicar muito para isso, para trazer a assistência social, para trazer a Secretaria de Saúde, para poder trazer a Secretaria de Transporte, para poder trazer a Secretaria de Conservação, todas as partes da Prefeitura para essa discussão, porque quando a gente está fazendo uma obra de um programa Bairro Maravilha, que está voltando pela Prefeitura, a gente precisa se preocupar com as rampas de acessibilidade. Quando a gente está fazendo ali a reforma, a revitalização de uma praça, a gente precisa não só lembrar da acessibilidade, mas também lembrar de você ter brinquedos ali para crianças que tenham algum tipo de deficiência. Então a gente está indo ali na Conlurb, indo na conservação, indo nas secretarias, pedir que sejam incluídos nas políticas públicas a pessoa com deficiência. A gente precisa fazer com que esse abismo acabe. Não dá para jogar a responsabilidade só na Secretaria de Pessoa com Deficiência, porque ela não caminha sozinha, nem ela vai conseguir fazer a cidade como um todo se adaptar se não tiver a participação de outras secretarias. Eu ainda sei que tem algumas coisas ainda que precisam de um pouquinho mais de tempo, mas ao mesmo tempo eu aqui como vereador não posso deixar, secretária, de te cobrar, de te pedir que a gente se empenhe muito e que a senhora conte com essa Câmara dos Vereadores para poder estar ali, junto com o prefeito, junto com o secretário Pedro Paulo, para poder estar discutindo, para poder estar cada vez mais trazendo orçamento, melhorando a situação e o alcance da sua secretaria, para que o seu trabalho possa ter frutos muito mais rápido e para que nas próximas audiências públicas que a gente faça, não só as pessoas engajadas na causa possam estar aqui para elogiar e para defender, mas ali o nosso público final, as mães, as crianças, as pessoas com deficiência, para que elas possam estar sentindo realmente na ponta essa melhora acontecendo.
Os locais que cuidam de pessoas com deficiência não pode ser um abrigo só para a pessoa estar lá no tempo que ela está lá, que ela fica lá dentro. A gente precisa fazer com que esses locais possam evoluir, possam fazer a pessoa com deficiência cada vez mais se tornar independente, que ela possa aprender, que a gente consiga, vereador Lindbergh, fazer com que as nossas escolas possam ser inclusivas de verdade, que uma pessoa com deficiência, ela possa frequentar uma escola tendo a mesma facilidade de ensino, as mesmas oportunidades do que os demais alunos. É muito difícil você chegar numa instituição e ver às vezes uma criança não tendo o tratamento adequado que ela deveria ter, e ao mesmo tempo você ainda tem que parabenizar aquela instituição, porque se não fosse aquela instituição, nem aquele mínimo aquela criança estaria tendo. Mas aquela criança não pode ter o mínimo. A gente não pode se contentar com o mínimo. As pessoas que se predispõem a trabalhar, a lutar pela causa da pessoa com deficiência, têm que trabalhar mais do que as outras. Têm que se dedicar mais do que as outras. Então eu acho que a gente tem um dever primeiro, de dedicação, de apoio incondicional, mas também tem um dever de conscientização. A todo momento que a gente estiver com os outros secretários, com outros políticos, a gente discutir a importância da dedicação deles, a importância que eles têm. Se a gente for reparar, a maioria das pessoas que se dedicam à causa da pessoa com deficiência são pessoas que tiveram algum caso na família. Isso é um absurdo. Então a gente só cria empatia, a gente só cria proximidade, a gente só quer participar se tiver doído na gente. Alguém precisa ter um filho, ter um pai, ter um sobrinho com deficiência, para poder se sensibilizar e entender que a pessoa com deficiência merece atenção, merece cuidado, merece respeito. Por quê? Que isso não pode ser uma dedicação de todos? Por que a gente não pode olhar para a pessoa que não tem oportunidade como nós e tentar trabalhar, ajudar para que ela tenha? Porque só quando a gente tem um ente querido que a gente se debruça isso. E se isso continuar desse jeito, a gente vai continuar tendo audiências públicas como essa e infelizmente sem os resultados que a gente espera. Então eu queria muito, primeiro, parabenizar a todos vocês que estão aqui, que estão acompanhando a gente pelo Zoom, por terem vindo para cá, se disposto a falar, a cobrar, a participar. Mas eu queria também, além de parabenizar, muito pedir: conscientizem as pessoas, falem com as pessoas no dia a dia da importância que tem, mesmo você não conhecendo uma pessoa com deficiência, a importância tem de você se sensibilizar e você apoiar essa causa.